Nós vimos na aula passada, irmãos, qual era o real problema na igreja da Galácia, ou seja, o que estava em jogo ali. O que levou o apóstolo a se preocupar de tal forma a mandar uma carta ali para a igreja, ou seja, o evangelho estava sendo atacado, o evangelho ele estava sendo ameaçado por uma questão específica na época, que era questões de obras da lei, acrescentar obras da lei, ou seja, circuncisão, ou seja, guardar dias, ou seja, dietas, né, regras de dieta, e isso estava sendo acrescentado como um meio de se tornar povo de Deus, porque era assim que acontecia na antiga aliança. O apóstolo Paulo, verificando isso, fica muito preocupado porque os gálatas estavam já debaixo da lei de Cristo e não mais debaixo da lei de Moisés, e ele estava considerando isso uma escravidão, estava considerando isso uma adulteração do evangelho. Então nós vimos que um fator decisivo é como se recebe o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele pergunta retoricamente algumas vezes, olha, vocês receberam o Espírito Santo por meio da fé no Cristo crucificado, ou vocês receberam o Espírito Santo por meio de obras da lei? Como que foi que vocês receberam? A pergunta é retórica, é claro que foi por meio da fé. Ou seja, o que estava em jogo? Se o Espírito Santo tivesse sido dado por conta de obras da lei, então os falsos mestres tinham razão e todos teriam que circuncidar, porque é assim que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fator decisivo. Agora, se o apóstolo estava correto, ou seja, se foi por conta da fé na pregação do Cristo crucificado, então estavam errados os falsos mestres ali, como de fato estavam, e não era obrigatória, e nem poderia haver, não é nem que não era obrigatório, não poderia circuncidar, porque esse tempo já tinha passado, a lei de Moisés já tinha passado, eles não estavam mais debaixo da lei. E o nosso contexto da aula de hoje começa justamente a partir dessa pergunta. O apóstolo pergunta no começo do capítulo 3 e no final, e lá para o verso 6, mais ou menos do capítulo 3, como é que eles tinham recebido o Espírito Santo, aquele que opera milagres e que deu o dom do Espírito Santo, o fez por conta de obras da lei ou por conta da pregação da fé? Ele pergunta de novo. E aí começa o nosso texto. É o caso de Abraão, que creu em Deus, ok? Então, na aula passada, nós vimos que o apóstolo Paulo ele utiliza da pessoa do Espírito Santo como fator decisivo para comprovar que os gálatas estavam errados. O que estava em disputa ali era, precisa circuncidar ou não? O apóstolo Paulo usa a pessoa do Espírito Santo para provar que não precisava. Ou seja, como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela circuncisão, obras da lei, ou pela fé? Ou seja, então não faz sentido exigir circuncisão dos gentios, ok? Lembrando aqui que há sempre esse conflito judeu e gentil, lei, e lei de Cristo e lei de Moisés, que está em jogo aqui. Ou promessa e lei, E o apóstolo Paulo conclui então que não era necessário a circuncisão, porque o Espírito Santo foi dado pela fé, não pelas obras da lei. Agora, ele passa da pessoa do Espírito Santo para a pessoa de Abraão. Ele utiliza o exemplo de Abraão agora para também demonstrar que não precisava circuncidar. Ok? Então, mais uma vez, o objetivo é o mesmo. O apóstolo Paulo continua fazendo uma argumentação para provar que obras da lei já não eram mais necessárias na igreja, na nova aliança. Ok? Então, começa lá no verso 6, 3:6, se você quiser acompanhar aí o texto, Capítulo 3, verso 6 de Gálatas, começaremos a partir daí. Na aula passada vimos, do 1 ao 5, 3, 1 ao 5, e depois do 15 até o 29, Agora vamos ver do 6 até o 14. Diz assim, considerem, é o caso de Abraão, Considerem o exemplo de Abraão, ou é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ok? Então aqui o apóstolo ele vai utilizar de Gênesis 15, capítulo 6, ele faz uma citação de Gênesis, Abraão creu em Deus, se você for
Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver que tem exatamente essa citação. Paulo era um profundo conhecedor da palavra. E ele usa esse argumento, esse versículo, para vencer os seus oponentes no próprio campo que eles decidiram brigar com Paulo. Então, é muito provável que os falsos mestres ali estivessem argumentando que Abraão teria sido justificado não apenas por fé, mas também pela circuncisão. Ok? Logo, os filhos de Abraão seriam quem? Aqueles que circuncidam, então deveriam imitá-lo. Você precisa entender isso aqui, ó. Não disperse de mim aqui agora, porque isso aqui é crucial. Ó. Os falsos mestres, o que eles estavam falando? O que levou Paulo a falar de Abraão? Provavelmente, os falsos mestres estavam dizendo, olha, filhos de Abraão é quem circuncida. Filhos de Abraão é quem imita Abraão. Abraão foi salvo, se tornou povo de Deus. Abraão se tornou justo diante de Deus, foi justificado diante de Deus, considerado aceito como amigo de Deus, por conta da circuncisão, por conta das suas obras. O que o apóstolo está retrucando? Não foi. Abraão não foi justificado por conta de circuncisão e nem por obras. Ele chama Abraão para combater isso, porque se Abraão, mais uma vez, é o mesmo raciocínio, se Abraão foi justificado pela circuncisão, então os opositores de Paulo estavam certos. Todos deveriam circuncidar. Mas se Abraão foi considerado justo sem circuncisão, então o argumento do apóstolo é que estava correto. E o apóstolo está mostrando, com base na própria Escritura, com base em Gênesis, com base na própria palavra, que eles estavam equivocados. Porque, se você quiser abrir comigo, ó, fica mais clara essa questão lá em Romanos, capítulo 4, a partir do 1. O apóstolo desenvolve melhor esse raciocínio lá, que pode ter acontecido o mesmo problema na igreja em Roma. O que o apóstolo está argumentando? Abraão não foi justificado por conta da circuncisão. A circuncisão veio depois da promessa. A circuncisão veio depois de Abraão crer, certo? E veio como um selo, como um símbolo da fé de Abraão. Vamos lá, Romanos 4, a partir do 1, diz assim, ó. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, segundo a circuncisão? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, seja elas quais forem, ele tem do que se orgulhar. Porque por obras aqui, pode ser obras da lei ou boas obras, né? Porque Abraão, se você se lembrar, ele viveu antes da lei. Abraão não estava no regime da lei. Abraão viveu bem antes da lei de Moisés. Ok? Então, Paulo está indo na veia do argumento. Ele está dizendo, olha, Abraão sequer estava debaixo da lei, para começo de conversa. E aí ele vai dizer, o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, aí ele cita Gênesis de novo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, aqui eu pulei para o 9, tá? Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda sendo incircunciso? Aí Paulo afirma, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, não todos que são circuncidados, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Beleza? Até aqui. Então, o problema ali era o seguinte, precisa circuncidar ou não? Vamos olhar para Abraão? Abraão era circuncidado, então qual que é o raciocínio dos falsos mestres? Todo mundo tem que circuncidar, tem que imitar ele, porque ele foi justificado assim, é assim que ele cumpriu a justiça. Paulo está dizendo, não foi assim. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça antes de mais nada. Depois a circuncisão veio como selo da fé. Depois Abraão, num ato de fé, entregou Isaque no Monte Moriá. Depois. Não foi porque ele entregou Isaque que ele foi justificado. Ok? Porque Deus ele não é um Deus que exige os sacrifícios dos nossos filhos. Se sacrifício do próprio filho fosse a condição para ser salvo, então, como foi pregado pelo pastor pouco tempo atrás, Manassés seria aprovado por Deus, porque ele sacrificou, inclusive, os filhos dele
em Israel. Ok? A questão não é essa, a questão é que Abraão fez o que Deus pediu. Abraão creu na promessa. Ele creu na promessa que havia sido feita a ele. Ou seja, por meio de ti virá o descendente. Por meio de ti virá o descendente. E aí Deus faz assim, me dá o seu único filho. O autor de Hebreus explica isso. Por isso Abraão é o herói da fé. Ele cria tanto, confiava tanto na promessa de Deus, que ele cria que mesmo entregando Isaac, Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Por isso ele entregou. Então, o que Deus estava fazendo era fazendo o quê? Um teste de fé em Abraão. Ou seja, era a fé dele que estava em jogo. Não era questão de obras. Ele realizou aquela grande obra de fé porque ele tinha uma fé anterior. Com Deus, ele confiava anteriormente. Estão percebendo? Então a justiça de Abraão, ela veio por confiar na promessa que Deus fez, não por conta de nada que ele tenha executado depois. O que ele fez depois, obviamente, demonstra que a fé dele é verdadeira. Mas não se trata como os falsos mestres estavam querendo dizer, que Abraão teria sido justificado diante de Deus por conta de algo que ele tenha praticado, seja circuncisão, seja boas obras, seja um grande ato no sentido de entrega a Deus, como aconteceu com Isaac, né? Então, é importante aqui também a gente notar a sutileza da coisa, né? Porque o argumento dos falsos mestres é muito bom. Não é algo assim amador, o que os falsos mestres estavam fazendo. É um argumento bastante refinado, na verdade. Porque eles não estavam dizendo que fé em Cristo não era necessária. Eles não estavam negando isso. A meia-verdade acontece de que, olha, apenas a fé em Cristo não é suficiente para a justiça. Além da fé em Cristo, precisa circuncidar também. Além da fé em Cristo, precisa guardar dia. Além da fé em Cristo, precisa observar as regras da lei. É isso que eles estavam querendo dizer. Eles não estavam negando que tinha que crer em Jesus, mas eles estavam dizendo que não bastava. Então o argumento é muito bom, é bastante sutil, e o apóstolo Paulo teve muita dificuldade, com certeza, em combater isso, porque eles também estavam usando as escrituras para argumentar. Por isso o apóstolo vai tão profundo assim. A observância da lei, quando eles colocavam a observância da lei num tempo em que eles estavam debaixo da lei de Cristo, quando eles ressuscitavam a lei, vamos usar esse termo, o que eles faziam na prática era anular a graça. Tornava a cruz de Cristo inútil, é o que o Paulo fala. Se vocês forem por esse caminho da lei, vocês anularam completamente a cruz de Cristo. Porque eles estavam colocando algo juntamente com o fundamento da salvação. O fundamento da salvação ninguém pode mexer. O fundamento da salvação é apenas Cristo. O fundamento da salvação é a cruz de Cristo. Não existe outro fundamento. Nada. Nem a nossa obediência, nem a lei de Moisés, nada. Nada pode estar ao lado da cruz de Cristo. A justificação, ela vem apenas por fé, com certeza. É isso que o apóstolo está defendendo. Ele está dizendo, olha, o pai da nação judaica, o maior de todos os hebreus, aquele que foi o homem que foi chamado por Deus, é o primeiro da nação para recomeçar um povo de Deus, ou seja, ele é o paradigma, ele é o exemplo. Se Abraão é de um jeito, todos deveriam seguir Abraão, porque ele é o primeiro, ele é o modelo. Então Paulo está provando que Abraão, em momento algum, se tornou justo diante de Deus por conta de algo que ele tenha praticado ou que ele tenha feito humanamente falando, ainda que seja uma obediência à própria lei de Deus. Ok? Então, fique bem claro, para ficar bem claro nessa situação, esse era o grande problema. Por isso que Paulo agora chama Abraão. Vamos lá, relembrando mais uma vez, porque às vezes a gente pode se perder. Na aula anterior, nós vimos que num momento anterior, Paulo usou a pessoa do Espírito Santo para decidir a questão. Como que vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela fé? Usou a pessoa do Espírito Santo para provar que é pela fé. Aqui ele está usando Abraão para dizer, não precisa circuncidar, porque ele foi considerado justo por conta da fé. Também, ao contrário do que vocês estão argumentando, ao contrário do que os falsos mestres argumentam. Maravilha? Então esses foram os versos 6 e 7. Passando à frente aí, ó. Versos agora 8, 9 e 10. 3
capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aqui é importante notar que os judeus, como vocês sabem, eles resistiam à ideia de que os gentios, ou seja, quem não era judeu, fossem incluídos como povo de Deus. Eles tinham uma resistência enorme, tanto é que a maioria das cartas vai girar em torno desse problema, judeu e gentil, como acontece na carta aos Gálatas. Porque, como já explicamos, o cristianismo estava, de certa forma, saindo de dentro do judaísmo. A maioria das pessoas ali que começaram a igreja eram judeus. Ou seja, nada mais natural que houvessem essas controvérsias, coisa mais normal do mundo, né? Que houvesse esse tipo de problema no início da igreja. A principal controvérsia da igreja no início dela foi resolver a relação judeu-gentil e a lei, porque era isso que eles praticavam até então. Sendo assim, o apóstolo ele usa um outro argumento aqui muito importante, porque ele cita Gênesis 12, 3, e diz: em ti, em Abraão, né, serão abençoadas todas as famílias, ou todos os povos, né, da terra, dependendo da sua tradução. A palavra no hebraico aí é goim, que é o plural de gentil. Então a melhor tradução não seria nem família e nem povo, né, todos os povos, todas as nações. A melhor tradução seria gentios, em ti, Abraão. A promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Você será pai de nações e em ti todos os gentios serão abençoados. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está demonstrando ali? Que os gentios já estavam previstos a entrarem na aliança na promessa feita ao homem que reiniciou o povo de Deus. Ou seja, não fazia sentido essa resistência que os judeus tinham em aceitar os gentios na comunidade da fé. Porque isso foi prometido a Abraão. Eles citavam tanto Abraão, né? O judeu gostava de falar que ele era filho de Abraão, que eles imitavam Abraão, que eles eram da linhagem de Abraão, e foi prometido a Abraão que o descendente dele abençoaria todo mundo, todos os gentios. Ou seja, sempre foi intenção de Deus alcançar para além do povo judeu. Como fica claro, por exemplo, na história de Jonas, em que um profeta do Antigo Testamento prega para uma cidade que é completamente fora do judaísmo, gentílica. E todos se arrependem e se voltam para o Deus de Israel. Ou seja, a intenção de Deus sempre foi alcançar todas as nações, todos os gentios. Israel tinha essa missão de levar o conhecimento do Deus de Israel a todas as nações. Então Paulo demonstra aqui, em outras palavras, o seguinte: olha, a relação que Abraão tinha com Deus, ela não partia da lei. Abraão viveu antes da lei. Era sempre por fé. Por que vocês estão exigindo que os gentios estejam debaixo da lei agora? Não faz o menor sentido. E aí Paulo dá o arremate final. Tanto não faz sentido que nem para vocês que são judeus faz sentido continuar debaixo da lei. Porque o tempo da lei já passou, inclusive para vocês. Ou seja, não interessa que você seja judeu. Se você crê em Cristo e se você está para cada ressurreição, é como se Paulo estivesse dizendo, você já não pode mais sacrificar. Você já não tem que guardar dias, você já não tem que fazer mais nada a respeito de dieta, isso tudo ficou para trás. Não faz mais sentido, o seu filho não precisa ser circuncidado mais, mesmo você sendo judeu. A lei passou. E pior do que isso, não é uma questão de opção, se você é judeu, continue vivendo exatamente como um judeu, porque olha o que Paulo fala. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele cita outro texto aqui, em Deuteronômio. O que Paulo está dizendo? Pois todos que são das obras da lei está em contraste com os que são da fé.
Então você tem um povo que é um povo da fé, segundo Paulo, esses são os filhos de Abraão, os que têm fé, segundo Abraão, a mesma fé de Abraão, imitam a fé de Abraão, não a circuncisão de Abraão. E você tem o povo da lei. Então, Paulo está colocando dois caminhos possíveis. Ou você vai chegar a Deus, vai tentar ser aceito por Deus pela fé nas promessas de Deus, ou pela total obediência à lei. Mas se você for por esse caminho, você está debaixo de maldição. Por quê? Tem uma maldição severa que Deus deu. Tem que cumprir toda a lei em todos os seus aspectos, porque quem cumpre uma parte e descumpre outra, é condenado. Não basta cumprir uma parte da lei. Então, o que o apóstolo está falando? Olha, inclusive vocês que são judeus deveriam sair debaixo da lei, da espada da lei, porque isso condena vocês ao invés de salvar. A lei não foi dada para salvar ninguém. Então, os judeus ali, os falsos mestres ali, além de estarem errados quanto aos gentios, estavam errados também quanto a eles mesmos, porque eles ainda pensavam que, de certa forma, teriam que obedecer à lei para serem aceitos por Deus. E isso era um caminho de maldição. Havia uma condenação nesse caminho. Partimos aí para o verso 11 agora, 11 e 12. Paulo conclui, é evidente, por que está debaixo de maldição? Porque é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aqui ele cita Abacuque, profeta Abacuque. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Aqui ele cita Levítico. Quem praticar essas coisas viverá, quem observar toda a lei. Essa era a maldição. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Olha, ele provavelmente está combatendo uma ideia de que obediência à lei era, de alguma forma, sinônimo de obedecer, aliás, que fé era sinônimo de obedecer à lei de Moisés. Havia uma ala ali que vai pensar, dos judeus que pensaria o seguinte, olha, fé e obediência é a mesma coisa. Então, obedecer à lei de Moisés significa ter fé, e por meio dessa obediência que vem a justiça diante de Deus. Aqui é importante a gente entender que essa questão de justiça, ser considerado justo por Deus, era algo muito importante nos tempos bíblicos, deveria ser para nós também, né? É que na nossa cultura não é muito, a gente não se apega muito a isso, mas era importantíssimo. Se você lê o Antigo Testamento, tudo se baseia nisso, em você ficar de pé diante de Deus, em ser aceito por Deus. Nós temos um pensamento meio invertido, né? Porque a gente pensa meio assim, Deus me aceita. A gente meio que empurra para Deus a questão dele meio que é obrigado a aceitar a gente, do jeito que a gente é. Se você for ler atentamente a palavra, você vai perceber que as pessoas do Antigo Testamento estão todas preocupadas em serem aceitos por Deus. É um pensamento bem mais humilde que o nosso. Então, essa questão de cumprir a justiça de Deus era muito forte. E ela não é errada em si. Óbvio, Deus deu uma lei para ser observada mesmo. A questão não é essa, a questão é a motivação pela qual eles estavam se apropriando da lei. E o que eles estavam fazendo com os gentios por conta da lei. Eles estavam querendo colocar os gentios debaixo de uma condição judaica. É isso que Paulo está combatendo aqui. Como que eu faço para ser povo? Como que eu faço para acessar a Deus? Eu preciso ser judeu ou não preciso? Isso aqui que está por trás de toda a questão. Então, eles confundiam as coisas. E Paulo demonstra que fé e obediência eram coisas distintas. Paulo escolhe as duas únicas passagens do Antigo Testamento que falam de fé e justiça ao mesmo tempo. Que está lá em Deuteronômio e está em Abacuque, quando ele diz, o justo viverá pela fé. São as duas únicas passagens que falam de justiça e fé. Então, Paulo está demonstrando de uma forma muito minuciosa que, olha, judeus, justiça e fé são coisas distintas. Obediência à lei e fé são coisas distintas. Nós não obtemos justiça diante de Deus por conta de obras da lei, mas sim por fé, porque o justo viverá por fé. Ele deixa bem claro isso citando as próprias Escrituras. Esse texto de Abacuque foi dado no contexto do exílio da Babilônia, em que o povo está no exílio da Babilônia, arrebentado,
E o profeta, então, ele fica diante de Deus e diz, olha, Senhor, eu quero saber como que é isso, como que você vai fazer para livrar o seu povo. Deus diz para Abacuque, olha, o justo vive por fé, confie em mim que é por meio dessa desgraça que eu vou trazer Israel para perto. Então, quem está no exílio e for justo, confie em mim, que na outra ponta tem salvação, eu não abandonei meu povo. O povo não está abandonado no exílio. Avisa o povo que eu estou com eles. O justo vive por fé. Confie no que eu estou fazendo, no juízo que eu estou trazendo sobre a nação. Ok? Então, por meio de Abacuque, Paulo demonstra também que a justiça diante de Deus é por fé. E quem tenta obter justiça por conta de obras da lei não é justo, está debaixo de maldição, porque é impossível cumprir toda a lei. Partindo para o verso 13 e 14, se você quiser acompanhar. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aqui Paulo amarra todo o raciocínio dele com o começo, de que como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei ou pela fé? Aqui Paulo demonstra na história da redenção como que a coisa acontece. Então vamos lá por partes. Veja bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ok? Quem vive debaixo da lei está debaixo de uma maldição. Qual a maldição? De ter que cumprir toda a lei. Mas nós sabemos que é impossível que um ser humano consiga essa façanha, a não ser o Deus homem Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo ele não está negando que a justiça da lei de Deus tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Deus baixou uma lei e ela tem que ser cumprida. E o não cumprimento dessa lei gera uma consequência, que é a morte. Como de fato morremos. A humanidade caiu com Adão, a humanidade morreu em Adão, porque ele descumpriu uma ordem de Deus. Se comer do fruto, certamente morrerás. Começou aí a quebra da lei de Deus. Havia uma lei apenas, e Adão quebrou essa lei e morreu. Toda quebra da lei de Deus traz juízo de Deus, atrai o juízo de Deus. Está debaixo de uma maldição de Deus, porque Deus não aceitará, o Deus soberano jamais aceitaria ser desrespeitado dessa forma. A lei que ele traça tem que ser cumprida sob pena de, óbvio. Ele é o rei dos reis. Todavia, Paulo está dizendo, olha, para que o ser humano consiga fazer isso, ele é incapaz. A justiça tem que ser cumprida. Como que ela foi cumprida? Como que a maldição da lei foi embora? Em Cristo Jesus, é o que ele diz. Cristo nos resgatou dessa maldição de ter que cumprir toda a lei. Ele nos resgatou disso. Fazendo-se como? Como que ele fez isso? Ele passou um pano? Ele deu um jeitinho com Deus? Ele falou, pai, deixa para lá. Os caras são tão gente boa, rapaz. Deixa para lá esse negócio aí. Foi isso que Jesus fez? Deu um jeitinho brasileiro? O que ele fez? Ele tomou a nossa punição. Cristo, de acordo com o Pai, disse, olha, ok, Senhor, eles descumpriram, eles morreram, não há como. A lei veio para aumentar as transgressões, diz o texto, porque todo mundo já estava morto desde Adão. O império da morte já reinava desde Adão. Mas a lei veio para aumentar nossas transgressões e encerrar tudo debaixo do pecado. E Cristo falou, eu vou lá pagar a conta deles, eu vou livrá-los dessa maldição, porque eles não conseguem. Então Deus desce, Deus homem encarna, debaixo da lei, vive toda a lei, não descumpre um preceito sequer da lei durante toda a sua vida. Você imagina o que é um adolescente jamais respeitar pai e mãe, o que é um adolescente jamais fazer nada errado, um homem depois de adulto, nenhum pensamento sequer na cabeça de Jesus contrário à lei de Deus, porque ele era o Deus homem, gerado do Espírito. Ele é o homem do céu, é o Deus homem, por isso ele foi capaz de fazer isso. E ele então cumpre, mas ao mesmo tempo totalmente humano, porque a dívida era da humanidade, a maldição estava sobre a humanidade, não sobre Deus. Então nessa engenharia genética aí que Deus faz, o Deus homem aparece, para pagar a dívida da humanidade e ao mesmo tempo conseguir fazê-lo. Porque a justiça de Deus é tão implacável que não poupou sequer o próprio Filho.
Ou seja, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Mas, ao mesmo tempo, Deus é tão misericordioso que Ele envia Ele mesmo. O próprio Deus desce para cumprir a lei que Ele mesmo criou e sofrer a punição que era nossa. Porque Ele é justo e porque Ele é misericordioso. Jesus faz isso. E o apóstolo Paulo cita um outro texto para demonstrar que Jesus se fez maldição em nosso lugar, que está lá em Deuteronômio, que diz, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ou seja, a maldição de Deus é essa, é a morte mesmo na cruz. É a morte no madeiro. É a pena de morte, a pena capital que Jesus tomou em nosso lugar. E por que Jesus fez isso? Qual que era o objetivo do descendente de Abraão fazer isso? Para que a bênção de Abraão, o seu ascendente, ou seja, Jesus é o descendente de Abraão, Abraão é o ascendente de Jesus, né? O pai de Jesus, para que a bênção que a promessa lá atrás feita para Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, por meio da fé. Receber o que em nosso coração? O Espírito Santo da promessa, feito lá atrás. Lembram-se da pregação do último domingo? O povo de Deus agora está na maioridade para receber a herança. Qual é a herança do povo de Deus? O próprio Deus, o Espírito Santo em nossos corações. Essa é a bênção que chegou até nós por meio de Cristo Jesus, porque é na fé no Cristo crucificado, que se fez maldição por nós, que recebemos o Espírito Santo, não pelas obras da lei. É isso que o apóstolo está argumentando. Ok? Jesus não se tornou maldição no nosso lugar para que nós sejamos circuncidados, que era o que os falsos mestres queriam. Jesus se fez maldição no nosso lugar para que a bênção prometida a Abraão chegasse por nós mediante a fé, que é o Espírito Santo, não a circuncisão. Então, como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi por obras da lei ou pela pregação da fé? Esse é o argumento de Paulo. Maravilha? Aplicações rápidas. Vocês percebem que esse aqui é o limite da carta, é o limite de exegese da carta, de interpretação da carta. O que o apóstolo Paulo está combatendo? Precisa circuncidar ou não? Precisa observar obras da lei ou não? É isso do que a carta está tratando. Esse é o limite, não dá para tirar nada além disso. Só que é o seguinte, hoje em dia, ao contrário da época que Paulo escreveu aos Gálatas, nós ministramos aqui a uma igreja que tem acesso a 2 documentos, a revelação integral, né? A Bíblia, o cânon foi fechado, a Bíblia foi fechada, e você tem acesso aí a um texto lá em Tiago, que pode parecer contraditório. Tiago cita o mesmo texto, Abraão creu em Deus e isso foi computado para a justiça. Tá? Vamos abrir lá para a gente explicar bem isso? É Tiago 2 alguma coisa, eu não anotei aqui, se alguém tiver aí, achar. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei minha fé. Tiago 2 alguma coisa aí. Eu não anotei o endereço aqui. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. 2,18. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Olha o que o Tiago está falando. Você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque? Não parece contraditório, né? Você percebe que a fé operou juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Beleza? Dá uma impressão numa primeira lida que é contraditório. Mas aqui nós precisamos sair do contexto de Gálatas. Gálatas, o apóstolo Paulo está combatendo obras da lei. Tiago não está falando de obras da lei. Tiago está falando do sacrifício que Abraão estava disposto a fazer, que seria equivalente a uma boa obra. Fazer a vontade de Deus, mas não obras da lei. Obras da lei é aquilo que está na lei. Então, circuncisão, dias e dietas e sacrifícios e tudo mais, o que estava prescrito na lei de Moisés, ok?
O apóstolo, o limite da carta aos Gálatas é combater essa heresia específica, não dá para usar ela para tudo. Você não pode ler, por exemplo, a carta aos Gálatas e interpretar lá como se fosse boas obras, assim, de uma forma direta. Você pode até fazer uma aplicação, uma analogia, trocando para as boas obras, mas na leitura do texto e na interpretação fiel do texto, são obras da lei que Paulo está combatendo. Então você tem que entender o que são obras da lei para entender o que Paulo está dizendo, senão você vira uma salada a sua interpretação. Aqui em Tiago não está falando de obras da lei, está falando claramente de boas obras, de obras que agradam a Deus em geral. Esse é o primeiro ponto. E nós temos que fazer uma distinção clara entre fé morta, obediência ou fé viva e heresia. Beleza? Porque Paulo está combatendo uma heresia. Tiago está falando do que é a fé viva, é outra coisa que ele está fazendo. O enfoque que Tiago está dando é em outro ponto da fé. O que ele está tentando demonstrar, basicamente, é uma coisa muito simples, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes da palavra. Caso contrário, essa fé é demoníaca. Fé morta é uma fé que não te leva a nenhuma transformação, que não te leva a fazer a vontade de Deus, é uma fé que é o oposto da fé de Abraão. Abraão tinha uma confiança tão grande em Deus, na promessa dele, que ele chegou a entregar o próprio filho, em obediência a Deus. Abraão saiu e deixou tudo para trás, porque ele confiou que Deus estava mostrando uma cidade. Diz lá em Hebreus, ele procurava a cidade celestial, a cidade de Deus. Ele deixou a dele para trás para procurar a cidade de Deus. Ele deixou tudo para trás, porque Deus pediu que ele o fizesse. Agora, uma fé que simplesmente não altera nada na sua vida, não pode ser uma fé verdadeira. Uma fé que não muda absolutamente nada em você é uma fé morta, é uma fé demônica. O apóstolo Tiago diz, crer em Deus, até o diabo crê e treme. O diabo acredita que Deus existe, ele sabe que Deus existe, mas isso não muda uma vírgula na personalidade dele. Ainda assim ele continua sendo um rebelde. Ainda assim ele continua contra a vontade de Deus, contra o povo de Deus, mesmo crendo, tendo fé que Deus exista. Maravilha? Então isso é uma fé morta. Quando nós temos esse tipo de fé, ela é morta. Por outro lado, tem um tipo de fé que é viva. Ou seja, aquela fé que nós recebemos, que nós cremos, confiamos e nos leva a praticar toda a vontade de Deus. Assim era o nosso pai Abraão. Abraão creu em Deus. Depois de crer em Deus, recebeu a circuncisão como selo da fé. E depois ele foi testado na sua fé, no Monte Moriá. E passou no teste. Porque antes ele foi transformado por Deus, foi encontrado por Deus. Por isso ele é um herói da fé. O que Tiago está dizendo é que a fé de Abraão era uma fé que era provada e comprovada na prática. Ele era um praticante da palavra, não apenas um ouvinte, assim como eu e você devemos ser. A fé verdadeira, ela se comprova na prática, não no nosso falar. A fé verdadeira que nós afirmamos ter, ela tem que ser provada na nossa boa conduta. Ora, se temos fé no Cristo crucificado e se recebemos em nosso coração o Espírito Santo da promessa, como que poderia uma fé ser verdadeira e não ter um pingo de transformação? Ou seja, quando você olha para alguém que afirma, não, eu creio, eu sou de Jesus, eu sou salvo, tal, mas a vida da pessoa é uma desgraça, é uma vida de desobediência, marcada pela desobediência, pela prática do pecado, algo está muito errado. Algo está muito errado, essa fé é morta. Agora, alguém que está se esforçando para fazer a vontade de Deus, essa fé é viva. Essa fé, ela é a fé que Abraão teve, que não mede esforço para fazer a vontade de Deus. E uma coisa diferente é o que Paulo estava combatendo, que é uma heresia. Por que é diferente? Porque o problema dos Gálatas ali é que eles estavam colocando algo junto com o fundamento de Cristo. Eles estavam mudando o fundamento da salvação, é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam dizendo, olha, só crer em Jesus não é errado, mas não é o suficiente. Para você ser justo mesmo diante de Deus, vocês têm que circuncidar.
É isso que Paulo está combatendo. Ou seja, qualquer coisa que nós coloquemos junto com o fundamento de Cristo é uma heresia. Tanto é assim, né, que a exceção das exceções, o ladrão da cruz foi salvo por fé, não foi salvo por obras. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é só por fé, mas não é sem obras. Salvação não é por obras, mas não é sem elas. Porque todo aquele que tem fé verdadeira praticará as obras que ele praticou, andará como Jesus andou. Mas você percebe que a questão aqui da obediência e da fé viva é um resultado da fé. Ela comprova a fé anterior, ela não é a causa da salvação junto. Então, se eu misturar, se eu disser que a minha obediência é necessária à cruz de Cristo para que eu seja considerado justo e povo de Deus, eu cometi uma heresia. Porque, então, anulei a cruz de Cristo. Jesus morreu, mas precisava de um complemento meu. Agora, se eu afirmo que, porque Jesus morreu por mim, eu luto por obedecer todos os dias com todas as minhas forças, então eu provei que minha fé é verdadeira. Estão entendendo a diferença? Nós não podemos mudar o fundamento da fé. Salvação, justificação, pertencer ao povo de Deus, receber o Espírito Santo é só por fé, não pode ter obras, porque se tiver obras, anulamos a cruz de Cristo. O Evangelho, a princípio, só exige fé e arrependimento, não exige boas obras. Depois que você creu e recebeu o Espírito Santo de Deus, aí sim as boas obras, depois que você nasceu de novo, aí você vai praticar obras de um vivo. C.S. Lewis diz o seguinte, que a grandeza do cristianismo está no fato de que ele não produz homens bons, produz homens novos. Primeiro nascemos de novo, depois vivemos a vida de Deus, não podemos inverter isso. Maravilha? Então existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Não são as mesmas coisas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Como povo, irmãos, nós saímos da escravidão do Egito, saímos do sacerdócio levítico, saímos da lei de Moisés, entramos no sacerdócio de Melquisedeque, entramos na lei de Cristo, entramos no reino do Espírito Santo, recebemos a herança, porque somos filhos, e recebemos em nosso coração o Espírito, e receberemos a terra prometida a Abraão lá atrás, a cidade de Deus que ele buscava, ao entrarmos no lar definitivo, no êxodo final. Nós somos filhos de Abraão pela fé, no seu descendente que nos abençoa e nos livra da maldição da lei. É o caso de Abraão, que creu em Deus e foi considerado justo. Os que são da fé é que são seus filhos. O que o caso de Abraão ensina para nós hoje? É isso que nós vamos discutir nos grupos, tá bem? Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos abençoa. Obrigado porque o Senhor nos livrou da maldição da lei, Senhor, e fez com que a promessa feita tantos anos atrás a Abraão fosse uma realidade para nós hoje aqui. Te louvamos por isso, Senhor, porque a nossa herança está bem guardada nos céus e está em nosso coração como adiantamento, como penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez templo do Teu Espírito. Nos alegramos por isso. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.